tenho para mim que a inovação, ela de alguma forma nasce da dor, né? Se ela não nasce da dor, ela nasce da oportunidade. Então, se ela nasce da dor, se ela nasce da oportunidade, naturalmente ela nasce da observação. Toda empresa que quer se mostrar como moderninha, bota alguma coisa de inovação, e quando a gente vai para uma discussão mais profunda, a gente acaba percebendo que são poucas as empresas que até sabem o que é inovação, mas que de fato executam inovação e geram dinheiro novo. A empresa precisa estar disposta a correr riscos, a ousar. Então a gente tem que aceitar o erro, a gente tem que entender que o erro é aprendizado. E uma coisa que eu acho interessante dessa história de aceitar o erro, eu acho que não é gostar de errar, sabe? Não é um culto ao erro, não é isso. Mas é saber que o erro nos traz aprendizados, né? O pessoal fala muito, né, do que é mais na moda sobre inovação, mas esquece de trazer dois conceitos, que é resultado e processo/método. Né? Então, quando a gente conceitua inovação e não traz o conceito de metodologia para fazer alguma coisa, e aí eu estou falando de metodologias abertas, e não traz resultado, a gente fica no âmbito da legalzice e da invenção. Né? Então a gente tem uma pequena distorção, embora tênue, em relação ao que é inovação, e isso se desdobra na prática. Realmente falar que a empresa trabalha com inovação e até usar a carcaça da inovação, né? Alguns elementos, alguns aspectos às vezes visuais, muita empresa está fazendo isso, tá? Porque é uma forma de demonstrar para o mercado que a empresa é ou está sendo contemporânea. Inovação é quando a gente transforma conhecimento em resultado relevante. Não adianta a gente só fazer algo diferente, mas sem resultado nenhum. Porque aí vai ser uma legalzice ou uma invenção. Né? Não adianta a gente criar lá uma melancia quadrada. É uma coisa diferente, até é legal, né? Mas não gera resultado. Né? Então, eu gosto muito de dizer que, embora inovação, no que a gente fala de resultado, possa ser resultado financeiro, resultado social, resultado ambiental, mas eu gosto muito de trazer para o conceito prático que inovação é quando a gente gera dinheiro novo. Esse é um conceito que quando eu trabalhava na Coca-Cola, e a gente montou o lab de inovação da Coca-Cola, a gente trabalhava muito. Inovação, realmente ela funciona, a gente pode caracterizar como inovação, quando a gente gera dinheiro novo. O resto, né, aí a gente pode entrar por uma série de outras denominações. E é um fato, assim, realmente, se a gente começa a transitar pelo mercado por N empresas, a gente vai ver que está sendo feito isso. O que acontece é que eu acho que tem empresas que, de fato, fazem um movimento genuíno e complexo e profundo, e tem quem realmente não quer mergulhar, que acaba tratando isso como uma estratégia, às vezes até de imagem, para dar um sinal para o mercado. Acho que nós todos, uns mais, uns menos, eu até acho que eu sou dos menos, assim, né? Acredito o Juan também, tu também, Marcelo, mas assim, a gente teve uma certa, eu não sei se essa é a palavra correta, mas uma arrogância que não nos ajudou, sabe? De achar que sabia caminho para as coisas, que na verdade o mundo inteiro estava nos mostrando novas formas de se fazer negócio, novas formas de dialogar com o consumidor, novas formas de fazer sistemas, produtos, serviços, e a gente não abraçou essas novas formas, porque achava que a gente manjava de fazer negócios duradouros, com boa gestão, com muitas filosofias que são oriundas de uma era mais industrial, de uma gestão mais clássica, que sim tem coisas legais. Eu acho que a gente não pode... todo método de gestão clássico não vale. Não, ele tem coisas interessantes. Mas o ponto é que uma coisa que a gente que a gente aprende trabalhando é que tem coisas que servem para uma coisa, coisas que servem para outra, e a gente tem que, primeiro ponto, se tornar vulnerável para testar coisas diferentes. A gente vive num estado que sim, durante muito tempo teve muito medo de errar, empresas que têm medo de errar de verdade, às vezes com cultura, e aí entrando até um pouco no tema de governança, né, com uma cultura empresarial e organizacional
do erro sendo visto como punição e não como ferramenta de aprendizagem, né? Então aquela coisa assim, e aí acaba tendo aquela coisa assim de muita gente procurando se defender, muita gente procurando, às vezes até estratégia. Sabe aquela coisa que às vezes tu vê na política, tu vê um pouco dentro das empresas também, né? E infelizmente eu acho que a gente ficou durante muito tempo nessas modelagens de gestão. E aí dentro da inovação, a gente tem inovação incremental, que é quando a gente faz uma simples mudança ou alteração e gera algum tipo de resultado novo. Depois a gente tem a inovação semi-radical, que é em relação ao que a gente faz. Ou a gente altera o modelo de negócio, ou a gente altera a tecnologia, um dos dois. E se a gente consegue alterar tanto o modelo de negócio quanto a tecnologia embarcada, tanto seja um serviço quanto um produto, aí a gente está falando de inovação radical. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque a inovação frugal ela pode estar em qualquer um desses níveis ou dessas intensidades, como a gente fala de maneira mais técnica, né? E aí o que acontece? A gente tem, dentro do âmbito da inovação, a gente tem inovação aberta, que é a inovação ou Open Innovation, né? Que é quando a gente busca recursos externos ao da organização, e quando eu digo recursos, não só financeiros, mas recursos de pessoas, a gente quer desenvolver um projeto, um serviço, um sistema novo, enfim, a gente monta hackathons e workshops, não só com as equipes internas das empresas, mas também com universidades, com institutos como Endeavor, como Sebrae, como o Fiergs, enfim. Então, a gente tem a inovação aberta, ou Open Innovation, a gente tem o que a gente chama de inovação interna, que são as inovações feitas com equipes internas dentro das empresas, e dentro e permeando tudo isso, nós temos também a inovação frugal. Quando a gente fala em inovação, não existe receita de bolo, porque cada contexto tem a sua peculiaridade. Como é que a observação entra em cena para captar essas dores, captar essas oportunidades e a partir disso, gerar oportunidades de inovação? Eu gostei muito dessa reflexão que tu traz em relação ao observador, porque realmente assim, colocar essa lente do observador não é fácil, né? E tem um ponto que tu falou que é muito importante, que é a questão de que sim, as dores elas são, de certo modo, um combustível para a inovação. Então, o primeiro trabalho que a gente fez foi entender as unidades de negócio profundamente, né? Então, assim, vamos entender a Melissa, vamos entender Ipanema, vamos entender Raider, em que lugares do Brasil e do mundo essa marca está bem, em que lugares do Brasil e do mundo essa marca não está tão bem, qual linha de produtos vai melhor, qual linha de produtos vai pior, quais são os desejos, os anseios dessa marca. É de um ponto de vista de inovação mais tecnológico, digital, ou estar mais próximo das pessoas? Ou é, por exemplo, abraçar uma estratégia de sustentabilidade, que é, inclusive, um dos pilares do nosso laboratório, né? Tudo que a gente faz precisa ser sustentável, e não somente sustentável de um ponto de vista ambiental, ecológico, mas uma sustentabilidade ampla, que considera o social, considera as várias culturas, considera todo o ecossistema de negócios e parceiros, né? Então, a gente mergulhou nessas unidades de negócio. Tem a ver também em surfar essa onda desse momento onde a gente começa pelo menos, ou parte da humanidade começa a desenvolver uma consciência de que minimizar as coisas, né, se conectar com esse minimalismo ou com o mínimo é também uma forma de contribuir para que a abundância volte, né? Então, a gente saber gastar menos recurso, a gente saber trabalhar com o local, a gente saber aplicar bem o recurso que se tem, só que tudo isso gerando novidade. Se a gente continuar consumindo da mesma forma que a gente está consumindo os recursos do planeta Terra, muito em breve a gente vai precisar de 6 planetas Terra. Então, e que a gente nunca terá 6 planetas Terra, pelo menos na nossa geração. Então, essa questão do minimalismo, né, e uma nova leitura no processo de consumo, ela é operante, né? Ou seja,
o capitalismo, de maneira geral, ele vem já dando há muito tempo claros indícios de fadiga. A forma de capitalismo que a gente vive no mundo, ela está no limite. A gente está no limite de chegar numa bolha. E veja só, eu sempre trabalhei em empresas capitalistas, o modelo capitalista liberal é o meu modelo, mas a gente está vendo no planeta que esse modelo ele tem dias contados, né? Então, o que acontece? Como a gente não pode ficar esperando pelos outros e ficar esperando pelo Estado, pelos governos que eles tomem atitude, a gente tem que começar por nós tomar as atitudes. Então, basicamente, o que a nossa empresa faz, o Innovation Center, é contribuir com as empresas para, a partir das empresas, elas desenvolverem produtos e serviços que sejam socialmente e ambientalmente responsáveis no ecossistema em que essas empresas elas estão inseridas. Porque ter bons produtos, bons serviços, isso não vou nem discutir, isso é condição sine qua non. Se você não tem isso, a sua empresa nem desce para o play para brincar. Mas eu tenho pensado o seguinte, né? Tipo, daquele jeito arcaico da gente ensinar e aprender, que perdura até hoje em muitas escolas, em muitas universidades e tudo mais, na academia em geral também, né? A gente percebe que há também, a inovação entra rasgando aí também, né? Então a AAA é um belíssimo exemplo disso, né? Os diversos canais de geração de conteúdo de todo tipo, a proliferação de diversos cursos, não vem ao caso quais são bons, quais são confiáveis, quais não são, mas a realidade é que, assim como o Arthur estava falando na mídia, como aconteceu em todas as competições, isso explodiu, né? Ou seja, as pessoas, não necessariamente, principalmente as gerações que vêm por aí, vão se apoiar na estrutura tradicional para continuar aprendendo. Então, tipo assim, cada vez mais as pessoas vão estar abertas a procurar muitos universos de aprendizado. Eu estou falando tudo isso porque tu mencionou as referências, e as referências, elas são fundamentais, a criatividade, a inventividade, elas são fundamentais. Porra, se tu vai projetar um metaverso, tu tem que ser criativo, tu tem que olhar, tu tem que saber analisar. Então, são outras habilidades que se fazem necessárias para o profissional atualmente. E nós estamos falando para muitos profissionais aqui. E aí vem a minha pergunta. Tudo bem, a gente tem que ter disponibilidade para aprender, a gente tem que ir atrás dos cursos, a gente tem que conectar com cursos como são os cursos da AAA, com outros tantos possibilidades legais que a gente tem aí, mas não tem que haver dentro das empresas um ambiente para ensinar também, né, os seus colaboradores a se desenvolver e a absorverem essas novas habilidades. A empresa também não tem que ser um lugar onde isso acontece. Países como Estados Unidos, China, Coreia do Sul, Suécia, Alemanha, as pesquisas voltadas para a inovação, mais do que 50% estão dentro das empresas. Tá aí. Desses países. No Brasil, 78% das pesquisas de inovação estão na academia. Ou seja, o que ficou claro nesse estudo? Eu não estou dizendo que a academia não é importante, não. Imagina, eu dei aula durante 14 anos, eu fiz tudo que se pode fazer, e agora rumo ao pós-doc, mas não por acaso os países mais inovadores, mais desenvolvidos, mais ricos, com os maiores PIBs, maiores qualidade de vida, maior tudo, né, nesse sentido, são os países em que mais do que 50% do desenvolvimento de pesquisa e inovação vem das empresas privadas. Né? Então, eu não estou discutindo aqui liberalismo, modelo, né, econômico, não é nada disso. O que eu estou discutindo é que o que falta no Brasil, o que tu está falando, que é as empresas incentivarem o conhecimento, as empresas investirem em pesquisa de gente grande, né? Não é pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, isso é pesquisa de jardim de infância. Quando a gente conecta a inovação com a estratégia e, pelo que eu entendi, legitima isso através dos líderes, a gente está começando a conceituar essa governança da inovação. Qual é o teu conceito, Arthur? Como é que tu enxerga a governança da inovação? Ela começa de uma forma na organização,
né? E ela vai se espalhando. E ela vai se espalhando de uma forma, às vezes, muito sincera, porque as pessoas que estão levantando essa bandeira começam a utilizar metodologias diferentes, formas para resolver os problemas diferentes. E isso começa a chamar a atenção, às vezes, de outras pessoas da organização que querem também trabalhar nesse formato. Também, tipo, por exemplo, a própria lógica de trabalhar em fatias, né, o conceito de POC, MVP, que é algo super interessante, porque faz muito sentido eu fazer algo numa fatia menor de ponta a ponta e, ao validar isso, eu tornar isso maior, mais escalável. Mas isso é uma coisa que, durante muito tempo, não acontecia nas nossas empresas. Então, as pessoas começam a ver esses novos formatos e começam a querer fazer parte desse movimento. Isso vai se espalhando. O ponto é, primeiro, tem muito suor. A gente está aqui há 1 ano e meio no Bergamotta e, assim, a gente vive testando metodologia diferente, vários tipos de projetos. Tem projetos que a gente vai para um conceito mais de inovação aberta, outros a gente trabalha um pouco mais hands-on, assim. Então, e se dá a liberdade de se experimentar, de testar. Sim, a gente gera muitas ideias, mas a gente precisa pegar a estratégia da empresa e os métodos de priorização para saber o que focar. E esse é o mais importante. Acho que mais importante que ter a ideia é fazê-la, né? Acho que o grande valor da ideia está na execução, né? O grande valor e o grande aprendizado, porque é na execução que se aprende e que, às vezes, a ideia... Isso é muito legal. Às vezes, a ideia principal nasce na execução, numa pivotada que ocorre ao longo da execução. Só que para essa execução ter fluidez é necessário foco. Qual é o grande diferencial? O diferencial são as empresas que devolvem para a sociedade ou para o ecossistema em que elas estão inseridas, em benefício coletivo, o que esta sociedade dá para a empresa comprando os produtos e serviços dela. Agora, esse era um modelo de sustentabilidade. Só que só a sustentabilidade, com o processo de capitalismo que a gente tem, ele tende a estourar essa bolha. Então, por isso que a gente defende muito a tese da inovação frugal, que é a inovação para mercados agressivos que a gente está aí, principalmente para momentos de crise que a gente está vivendo. Inovação frugal, na realidade, ela não é um termo novo, né? Ela é pouco usada no Brasil. Ela, basicamente, ela vem lá da engenharia frugal de 1950, mas ela tomou mais corpo e começou a ficar mais popular no mundo em 2008, na Índia, onde lá eles chamam de Yugad Innovation. E, basicamente, o que é, né? A inovação frugal é a inovação para momentos de crise. Ou seja, ela é um processo de inovação onde a necessidade das pessoas elas são postas como prioridade. Então, assim, mas os outros tipos de inovação também. Só que a diferença da inovação frugal com as demais é que a ideia é que sejam criados produtos e serviços que sejam muito acessíveis e adaptados para as realidades. Então, a inovação frugal, de maneira geral, ela é um processo que ela otimiza ao máximo os custos e os recursos para viabilizar lançamentos tanto de produtos quanto de serviços da forma mais rápida possível. Então, a gente costuma dizer que, basicamente, a inovação frugal é o tipo de inovação para momentos de crise. O que acontece? As empresas não podem ficar paradas. As empresas não podem ficar se lamuriando porque o comércio está fechado. As empresas não podem se esconder atrás da crise e justificar os baixos resultados que elas estão tendo, né? Porque tem dois caminhos, né? Ou tem o caminho de quem quer chorar ou o caminho de quem vai vender lenço, que basicamente é o seguinte: ou a gente faz poeira ou a gente vai comer poeira, né? E aí, se a gente ficar parado esperando, a gente vai comer poeira. Então, a gente preconiza muito esse processo de gestão ágil, que a gestão ágil é fundamental. Por que eu falo isso? Porque a gente fazer planejamento estratégico, por exemplo, ou fazer planejamento a partir de ferramentas tradicionais, nesse momento, dificilmente vão funcionar. Porque como é que a gente lida com o caráter aleatório do futuro? Com planejamento e estratégia. Todo mundo precisa entender sobre aquilo. Não precisa entender com profundidade, mas tem que entender por que a empresa está fazendo esse movimento, né?
E o terceiro, tem que ter muita sinceridade. O que eu quero dizer com sinceridade? É franqueza. Por exemplo, eu estou executando um projeto. Se eu não tenho skill, se eu não tenho capacidade para fazer, levanta a mão. E olha para dentro de casa. Alguém tem? Não tem? Vamos olhar para fora. Quais são os objetivos chaves que eu tenho que utilizar para entregar aquela estratégia? E aí simplesmente você determina quem vai fazer aquilo e o prazo para aquilo. E aí fica um framework muito simples de fazer gestão desse momento. Ou seja, frugal, né? O meu recado é assim, inovação é acreditar nas pessoas, é confiar nas pessoas, né? Quando eu vi o Rô falando assim, aquela coisa, cara, questão de não ter um horário tão rígido, a pessoa, isso é importante também, sabe? É um sinal de confiança. E normalmente, quando é verdadeiro, o colaborador, ele te entrega. Cooperar. Colaborar. Contribuir. Por meio do aprendizado. Despertar a consciência. A sua. A minha. As nossas. Buscar olhares diversos. Sobre temas relevantes. Estimular pensar para a nossa evolução. Quando alguém evolui, todos nós evoluímos. Provocar reflexões. Que promovam ação, Diversidade. inclusão, Estratégia. Inovação. É sempre sobre pessoas. Vamos juntos